E disse Jesus: Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E você, sabe discernir o tempo em que nós estamos vivendo? Sou W. Casimiro, canal Discernimento. Vinheta. Canal Discernimento com W. Casimiro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Será que vai chover hoje? Como é que está o tempo aí, no dia que você está aí acompanhando o nosso canal? Você já reparou que nós, quando vamos sair de casa e o tempo está fechado, nós não nos esquecemos do nosso amiguinho aqui chamado guarda-chuva? Pois é, nós olhamos o tempo, isso aqui está bem surradinho, mas está funcionando. E quando vai chover, nós não nos esquecemos dele, né? Nós discernimos o tempo. Se o tempo está ensolarado, nós não precisamos do guarda-chuva. E nós deixamos ele em casa. E você já perdeu algum guarda-chuva? Temos o hábito, né? Quando está chovendo, nos lembramos dele. Quando para a chuva, geralmente esquecemos dele. E é sobre isso que nós vamos tratar. Não de esquecimento, mas discernimento do tempo. Porque onde nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, onde o título fala do fermento dos fariseus, né? Que viviam de aparência. No versículo 1, diz assim: E chegando-se os fariseus e também os saduceus, Mateus 16, verso 1, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. E outras vezes nós já tratamos acerca deste assunto, de que está na hora de nós pararmos de pedirmos sinais para Deus e nós começarmos a enviar sinais a Ele, né? Sinal de uma vida regenerada, de um coração transformado, sinal de um amor sincero, sinal de que temos ouvidos para ouvir os seus preceitos e os seus mandamentos, né? Que tal? Talvez você está aí em oração e pedindo um sinal para Deus. E que tal você parar de pedir sinal para Ele e você começar a mandar sinais, né? Quando nos consagramos, quando levamos a sério a nossa vida espiritual, a nossa consagração, a nossa vida de oração, nós estamos mandando sinais ao céu, sinais a Deus, que queremos verdadeiramente a presença dele, né? Então já fica aí um convite a você, que você passe a mandar bastante sinais ao céu. Mas os escribas e os fariseus, eles pediam sinais. Mostra-nos algum sinal do céu. E é tanta hipocrisia, porque eles viram tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, né? Quantos cegos Jesus abriu os olhos, quantos ouvidos surdos Jesus abriu a audição, né? A boca do mudo, purificou os leprosos, curou diversas enfermidades. E eles queriam alguns sinais, né? Eles precisavam, na verdade, mostrar sinal de arrependimento, né? Mas na continuação do texto, no versículo 2, Jesus respondeu a eles, dizendo assim: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E aí entra o versículo que nós lemos, né? Jesus dizendo a eles: Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos?
Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Olha, que Jesus não se retire da sua vida, tá? Que Jesus não se retire dos seus caminhos, mas que nós possamos estar trilhando os caminhos dele. Você tem discernido os sinais dos tempos que nós estamos vivendo? Não simplesmente o tempo físico que nós discernimos, né? Mas o tempo que nós estamos vivendo, os sinais estão aí. Um deles foi apontado através do profeta Daniel, quando o anjo conversava com ele, dizendo que nos últimos tempos a ciência ela ia evoluir de uma maneira assustadora, e nós já estamos vivendo esse tipo de coisa, né? Esse avanço gigantesco, esse salto gigantesco que a ciência tem dado, mas infelizmente, quanto mais cresce a ciência e a tecnologia, mais o homem retrocede na sua moral e na sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Esse é um dos sinais também que foi deixado, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que nos últimos tempos muitos apostatarão, muitos abandonarão a fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. Você sabia que esses espíritos enganadores já estão trabalhando com muita força no tempo que nós estamos vivendo? Por isso precisamos discernir esse tempo e entender que é tempo de nós nos abrigarmos debaixo da proteção divina. Como diz o Salmo 91, que você, eu creio, bem conhece, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Então fique com essa palavra. Assim, quando você sai, e antes de sair você olha para o céu, e se o tempo estiver muito fechado, você não se esquece do seu amiguinho aqui, o guarda-chuva, né? O tempo está se fechando espiritualmente falando, e nós não podemos nos esquecer do nosso amigo Jesus de Nazaré, e nos abrigarmos debaixo da sombra das suas santas e poderosas mãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, antes que venha a tempestade, né? Tem um ditado que diz que quem está na chuva é para se molhar, mas nem todo mundo que está na chuva tem o desejo de se molhar, né? Às vezes esqueceu do guarda-chuva, às vezes não tem abrigo, mas Jesus é esse abrigo. Corra para debaixo do esconderijo do Altíssimo, tá bom? Eu sou W. Cassimiro. Não esqueça aí de deixar o seu like, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, e nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo, tá bom? E não se esqueça, se chover, feche a janela, tá bom? E se abrigue. Fique com Deus. Até a próxima.